estava tentando lembrar aqui o artigo que muitas vezes é citado em diversos casos, que às vezes tem nada a ver com corrupção, que é aquele que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, que você não pode alegar ignorância da lei quando você eventualmente é pego violando essa legislação. E eu estava lembrando isso porque nós fizemos análise aqui no Antagonista, no Papo Antagonista, a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do senhor. E nós criticamos, evidentemente, porque houve uma ampliação da lei para dizer aquilo que ela não dizia e para puni-lo em razão de algo que, portanto não estava previsto. Então, o que se alega quando você não tem como saber sobre uma lei que não existe? Quer dizer, o cidadão ele precisa saber do que foi decidido por uma outra corte, e aí, por analogia, a corte que está julgando, ela vai determinar uma punição, tudo isso precisava ter sido sabido antes? Quer dizer, qual é a sua impressão a respeito da cassação do seu mandato? As nossas opiniões, as nossas críticas, elas já estão registradas, então não há problema nenhum aqui em apontar que nós consideramos um abuso de poder, de fato, nesse caso específico. Mas quero ouvir o senhor a respeito dessas nuances. Legal, Felipe. Tem um princípio parecido com aquele que você mencionou, que é o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deve deixar de fazer alguma coisa sem que exista uma lei que assim o determine. Ou seja, nós só temos vedações ou obrigações quando elas derivam de lei. Fora disso, vige na área privada a liberdade, você age livremente. É um pouquinho diferente do que existe para um servidor público, mas no comportamento geral nosso na sociedade, essa é a regra, esse é o princípio da legalidade. E a lei é muito clara em relação ao meu caso. O que a lei dizia? Que você não poderia sair do Ministério Público na pendência de um processo administrativo disciplinar, que nesse caso você se tornaria inelegível. E é interessante observar, Felipe, que essa regra, ela já veio com uma regra de cautela, ou seja, de proteção adicional em relação a uma outra regra. Qual é essa outra regra? Essa regra é, na verdade, a regra que dá sentido para essa regra de cautela que a gente mencionou. É a regra que diz que se a pessoa for demitida do Ministério Público, for demitida, ela se torna inelegível. Mas aí eles começaram a pensar, o legislador, na hora de fazer a lei, pensou, olha, mas vai que alguém perto de ser demitido sai do Ministério Público com o objetivo de evitar aquela demissão e evitar a inelegibilidade decorrente. Aí eles criaram uma regra de cautela porque se você quer evitar uma fraude à lei, ali você tinha que ser textual na lei. Porque, de novo, o princípio da legalidade, você não pode obrigar nem vedar nada sem que a lei expresse. Aí eles criaram uma lei formal dizendo, se o membro do Ministério Público sair na pendência de um processo disciplinar, ele fica inelegível. Aliás, se você for interpretar contextualmente essa regra, a pessoa só fica inelegível se ela sair na pendência de um processo disciplinar que seja capaz de punir a pessoa com demissão. Porque se o processo disciplinar punir a pessoa com uma advertência, com uma censura, se forem essas as penalidades, isso, ainda que seja aplicada a penalidade, isso não deixa a pessoa inelegível. Então, se a pessoa Só está para deixar respondendo... claro para os espectadores, Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público e depois acabou se filiando ao Podemos para se candidatar a deputado federal no ano seguinte, né? Foi no ano anterior à saída do Ministério Público, né? Uhum. E não havia contra ele um processo administrativo disciplinar aberto, que é o chamado PAD, quando ele pediu a exoneração do Ministério Público. E a lei, expressamente, ela só prevê a inelegibilidade em caso de pedido de exoneração, quando existe um PAD aberto, que não era o caso. Logo, ao sair, sem haver um PAD, um procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele, ele estava elegível, portanto, porque não havia nenhuma vedação legal a respeito desse caso. Mas aí o TSE entendeu que havia procedimentos anteriores que, porventura, poderiam, talvez, quem sabe, um dia virar um PAD e, portanto, o senhor não poderia ter saído daquela maneira. Só para contextualizar, para o pessoal entender. Legal. E entrando mesmo na tua contextualização bem pertinente, Felipe, o que são esses procedimentos anteriores a um PAD, a um processo disciplinar? Se alguém for lá e disser assim, o Deltan, o procurador, acho ele feio, o corregedor ele vai autuar aquilo lá com uma reclamação disciplinar e ele vai analisar o mérito. Se tiver alguma substância
algo que cheire ali, que diga que potencialmente existe uma violação disciplinar, e aquilo merece ser investigado, ele tem duas opções. Ou ele vai instaurar um processo disciplinar, quando ele concluiu que existe um indicativo concreto de que a pessoa fez aquela coisa errada, ou ele vai instaurar uma sindicância para investigar melhor. E só existe ali, como o Felipe bem colocou, só existe a vedação de você sair do cargo e a consequência de tornar inelegível quando já se instaurou um processo disciplinar, que é uma decisão do corregedor dizendo, olha, tudo indica aqui que a pessoa praticou o fato, que ela é responsável, que isso aqui é uma violação funcional. E no meu caso, existia algum processo disciplinar instaurado? A resposta é simples, objetiva, clara, não existia. Não existia nada. Existiam reclamações. E, gente, a gente respondeu a dezenas e dezenas de reclamações, especialmente dos partidos e dos investigados na Lava Jato. E outras pessoas que também defendiam seus interesses, algumas associações de esquerda, iam lá todo dia sim, dia não, e representavam na corregedoria, e quando eles se representavam, apresentavam uma reclamação, aquilo era instaurada uma reclamação, eles autuavam aquilo, colocavam num procedimento, como se fosse uma pasta, e davam o nome de reclamação. E a gente tinha isso às dezenas, elas foram sendo arquivadas. Eu já tinha saído da Lava Jato há coisa de 1 ano e tinha um rescaldo lá de reclamações. Então, isso não era um objetivo nem de preocupação minha, porque quando eu saí do Ministério Público, Felipe, eu fui lá e eu tirei uma certidão que dizia que eu não tinha nenhum processo disciplinar instaurado. Então, se você vai pensar no Brasil como um país ou uma terra que você quer segurança jurídica, você jamais poderia subverter isso e dizer, não, agora vamos dizer que alguma reclamação poderia eventualmente se converter num processo disciplinar, que poderia se converter numa demissão, que poderia, numa condenação, que poderia ser a demissão. Porque lembrando, como eu estava explicando antes, o que torna a pessoa demissível é um processo disciplinar que tem o condão de penalizar a pessoa com a pena de demissão. E tinha alguma coisa assim lá? Não, nem perto disso, eram reclamações. Aí eles fizeram esse exercício de especulação, de bola de cristal, de que uma reclamação poderia eventualmente se converter numa coisa, em outra coisa, gerar uma demissão, e ainda combinaram esse exercício de bola de cristal com uma leitura de mente, dizendo, Deltan imaginou que tudo isso poderia acontecer, então ele se antecipou e saiu antes, quando não é verdade. A razão pela qual eu saí foi porque eu recebi uma ligação me desafiando a ir para a política. Eu passei 1 mês refletindo e orando em família, e a gente tomou a decisão da gente sair naquele momento, porque a gente ainda precisava, antes do período ali, do limite. O limite era começo de março de 2022, para eu sair do Ministério Público. A gente precisava, antes desse tempo, com calma, negociar com os partidos, conhecer os partidos, conversar com as pessoas, para entender qual seria o melhor caminho. Então a gente saiu Ligação com de essa quem liberdade. desafiando? Eu recebi uma ligação do Álvaro Dias. Ele disse, Deltan, a gente quer lançar um projeto presidencial, o Moro vai capitanear isso, é um projeto da retomada do combate à corrupção, a gente quer reconstruir aquilo que está sendo destruído em Brasília, a gente quer um país em que exista império da lei, e você seria muito importante nesse processo, a gente acredita que a gente pode fazer diferente, a gente acredita que ia ser um projeto viável, e aí eu passei um período de reflexão, oração e tomei a decisão, junto com a minha esposa. Certo. Álvaro Dias do Podemos, partido para o qual ele acabou indo, Deltan Dallagnol acabou se filiando ao partido. Foi o partido por onde Sérgio Moro chegou a lançar uma candidatura presidencial, depois acabou saindo e lançou a sua candidatura bem-sucedida a senador, porque acabou eleito, mas também está aí com o mandato ameaçado diante de tantas especulações a respeito do caso dele.